Bom dia, pessoal. Vamos para a primeira aula, tá bom? A gente vai começar falando sempre que o paciente ele é o amor de alguém. Então a gente tem que ter o máximo de carinho, de amor com esse paciente e principalmente respeito, porque esse paciente ele é o amor de alguém, ele tem um filho, ele tem uma mãe, ele tem os netos. Então, se a gente usar disso como base, a gente sempre vai tratar o paciente da maneira correta, tá bom? Sempre lembrando que ele é o amor de alguém, a gente sempre vai ter um grande respeito por ele e pelos familiares, ok? Aqui a gente fala sobre o humanismo, tá bom? Todos os profissionais da área da saúde têm que entender o que significa esse termo, tá? E a principal função aí é a gente ter uma ética em relação ao paciente, entender que ele tem a liberdade dele, que ele tem a sua razão, suas emoções, suas crenças, tá bom? E antes de mais nada, a gente lembrar que o humanismo compreende o reconhecimento da própria responsabilidade do idoso com a vida, ok? Lembrar do Dia Mundial do Idoso, que é dia 1º de outubro, tá bom? E lembrar que o idoso ele pode ter envelhecido a parte física, ou seja, o seu corpo, mas as emoções dele continuam as mesmas. Então, se ele é uma pessoa feliz, ele continua sendo uma pessoa feliz. Se ele foi muito amargurado, ele continua sendo amargurado. E daí a gente leva isso como base para poder trabalhar com esse idoso a parte emocional também. Tá? Esse dia, ele foi feito justamente para homenagear os idosos, tá bom? Porque o número e a proporção de idosos cresce rapidamente, tá? A gente viu que ele dobrou. Em 2050, nós acreditamos que a população mundial de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar num total de 2 bilhões, ou seja, vão precisar muito de vocês. E isso acaba mudando o perfil demográfico do mundo, tá bom? E a Organização das Nações Unidas, ela luta por esses direitos e pelo bem-estar dessas pessoas, tá? Em alguns lugares do mundo, os idosos são beneficiados com menores taxas de pobreza, de fome, têm maior acesso a medicações e a serviços de saúde, e até a parte de escolaridade, ensino superior e oportunidades de emprego, tá? Nós adoraríamos que isso acontecesse aqui no Brasil, mas ainda tá engatinhando, tá bom? O que é importante a gente lembrar neste momento, tá? É que a Covid-19, ela é uma patologia muito importante que tá acontecendo aí, essa pandemia neste momento, e que pessoas acima de 59 anos têm 5 vezes mais chances de morrer. Então, isso explica por que esses pacientes são pacientes de risco, tá? Nós temos alguns motivos para acreditar nisso, tá? O maior é a fragilidade desse idoso, que se deve às alterações sofridas pelo sistema imunológico dele, que vai envelhecendo conforme a idade, tá bom? Após os 60 anos, a resposta do organismo às infecções, ela vai se tornar mais difícil, mais lenta, né? Devido a uma queda na produção de interferon, principalmente porque é uma proteína produzida pelos leucócitos, que são as defesas do nosso corpo, e elas que estimulam aí a luta contra este vírus, tá? Então não se esqueçam, existem motivos e razões para que esses pacientes sejam do grupo de risco, tá? Ou seja, cuidado redobrado, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas sempre lembrar que eles são pacientes especialíssimos nessa pandemia, ok? Bom, em relação à profissão, nós já sabemos que a profissão do cuidador foi regulamentada, tá? Foi aprovada pelo plenário, então vocês são considerados profissionais da saúde e vocês têm uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Vocês lidam com vidas, né? E quando a gente lida com vidas, a gente não pode errar. Um erro pode ser fatal. E a responsabilidade é muito maior porque são vocês que vão estar do lado desses pacientes aí no momento mais complicado da vida deles, que possivelmente vai ser após uma patologia, tá bom?
Principalmente porque às vezes a família não sabe como lidar e é aí que vocês entram, ok? O diferencial. O cuidador de idoso, ele tem que ter uma estrutura psicológica muito forte, porque vai lidar com situações realmente preocupantes, assustadoras às vezes, mas se vocês tiverem essa estrutura psicológica, vocês vão conseguir atender o paciente de maneira correta, tá? Vai ter algumas vezes em que o paciente não vai aceitar o comando de vocês, né? E precisa ser obedecido, então, por exemplo, um banho ou a própria alimentação do idoso. Então, é importante que vocês estejam sempre lembrando que foi uma pessoa que viveu bastante, que tem os costumes dela, que tem a religião dela, que tem as crenças dela, tá? E vocês têm que ter mais adaptação e mais cuidados ainda em meio a essa pandemia, tá bom? Postura profissional em relação ao Covid. A Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a SBGG, ela simplesmente ordena que nós todos profissionais tenhamos cuidado com esses idosos, que a gente faça com que eles entendam a importância do isolamento social, que tem que ficar longe de aglomerações, viagens, tá? Contato com pessoas que voltaram de outras viagens e principalmente com as crianças. É triste porque a gente fala assim, é porque o netinho não pode ver a vovó, o vovô, mas é um momento que todo cuidado é pouco, tá? E de acordo ainda com o SBGG, o atendimento às pessoas idosas durante a pandemia tem que ser feito em domicílio, ou seja, se vocês têm um paciente e ele precisa de atendimento, tem que ser feito no domicílio, com todos aqueles cuidados que a gente já sabe, que é o uso de máscara, álcool gel, né? E, se possível, manter distância sempre que vocês puderem. Obviamente, quando a gente está atendendo o paciente, a gente precisa estar próximo. Mas aí é um momento que a gente tem que estar com toda a roupa e vestimenta adequada, tá? E a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Os idosos que estão em instituições de longa permanência, ou seja, em asilos, casas de repouso, a gente recomenda que evitem visitas, saídas, atividades em grupo, além de redobrar os cuidados da higiene dentro da instituição, tá? Isso é importantíssimo para evitar que esse vírus aí se propague dentro de um asilo e acabe acarretando numa pandemia lá dentro, afetando a vida desses idosos, tá? Outra medida importante também é acompanhar de perto o estado emocional desses idosos. Por quê? Durante esse período aí de quarentena, eles não podem sair, eles não podem ter contato com a família, então esse isolamento social acaba desenvolvendo algumas doenças psíquicas. E a gente vai conversar sobre isso, até porque muitos desses idosos já têm patologias como demência, Parkinson, Alzheimer, e aí isso vai se agravar nesse período de isolamento. Então a gente tem que ter mais cuidado ainda, mais dedos em relação a esse paciente, tá? E por último, uma mensagem aí para que vocês reconheçam os defeitos de vocês como profissionais, porque a gente sempre erra, né? Errar é humano, mas que a gente nunca deixa de valorizar as nossas virtudes, tá? Então, coloquem em alta o que mais vocês acreditam que tem de melhor, tá bom? E essa foi a primeira aula, vou mandar a atividade para vocês e amanhã a gente discute na reunião, ok? Beijos, meninas, estudem e um bom dia para vocês.